Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, dia 22 de março de 2021, estamos aqui juntos mais uma vez para lermos e refletirmos sobre a palavra de Deus que nos é dedicada neste dia. Hoje, leremos e refletiremos o Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus, ficando sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé, então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Irmãos e irmãs, este evangelho que nos dá uma verdadeira lição de moral e nos remete a um sacramento importantíssimo da nossa fé católica, que é a confissão. Lembremos como se procede a confissão. Todos nós sabemos que a confissão é realizada em sigilo. Ali está o confessor, o padre e o pecador, que somos cada um de nós. O pecado é cometido de forma individual e por isso ele é tratado de forma individual. Por isso que o padre sempre pede que nós tratemos os nossos pecados. Se eu vou me confessar, devo falar do meu erro, não dos outros, pois aí, naquele momento da confissão, ao invés de buscar um arrependimento, já estamos pecando, pois na verdade queremos encobrir nossos erros falando dos outros. Viramos fofoqueiros, e isso não é confissão. Na leitura de hoje, vemos isso claramente em mais uma tentativa dos doutores da lei de acusar a Jesus. Ou seja, desviar a atenção dos seus próprios erros, encobrindo-os e falando dos outros. Quantas e quantas vezes acabamos fazendo igual? Olha a atitude de Jesus quando falam do pecado da mulher adúltera. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Notem a importância e o zelo que Jesus tem com aquela mulher. Ele não está ali para ouvir fofocas, afinal, cada um tem o direito de chegar ao Salvador e confessar seus erros de maneira pessoal e particular. Mas muitas vezes agimos como os doutores da lei e fariseus. Ao invés de assumirmos nossos erros perante o representante de Cristo e da igreja, preferimos falar dos erros dos outros. Ali, naquele momento, esquecemos o que é a confissão. Como pode haver absolvição, pois não houve por parte de quem cometeu o pecado a vontade e o arrependimento? Houve sim um novo erro, um novo pecado, mas não assumido por quem está ali para se confessar. É muito importante que tenhamos esta clareza nas nossas ações e discernimento para fazermos o que é certo. Aí vamos na lição de moral dada por Jesus àqueles que teimam e insistir em tomar conta da vida alheia e não têm coragem de assumir seus próprios erros. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Vejam, Jesus não queria chegar a este ponto. Lembremos, ele ficou em silêncio, de cabeça baixa, mas continuaram a insistir. Ora, se quer condenar alguém, se olhe primeiro no espelho, olhe para si e veja-se o seu pecado. Veja bem seu pecado, se você não é tão pecador que o outro. Pecado é pecado, o grau às vezes engana um pouco, né? Pois o leve, o venial, pode muito bem se tornar grave, pois você deixou de ser pecador e quis, além disso, se tornar juiz ou inquisidor. Esqueceu que devemos buscar o perdão de Deus, a justiça. Claro, cabe a Ele. A nós, cabe buscar o seu perdão e viver bem. Como aquele antigo ditado diz: a justiça de Deus tarda, mas não falha, e a dos homens
é tardia e injusta. E olhemos na atitude daqueles que buscaram tirar proveito do pecado do outro. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio em pé. A partir daquele momento, podemos dizer que a confissão pôde verdadeiramente acontecer, pois ficou a pecadora e o confessor, como deve ser. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Para terminar, diz: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Cuidemos de nossa vida, cuidemos de nossa fé. Jesus veio para todos, para salvar a todos, mas temos de lembrar como visto em diversas passagens bíblicas. Na passagem do bom pastor, onde ele chama cada um pelo nome. A este o porteiro abre e as ovelhas atendem a sua voz. Ele chama pelo nome cada uma das ovelhas que lhe pertence e as leva para fora. Ou como na passagem da ovelha perdida, em que deixa as suas 99 ovelhas e sai à procura da ovelha perdida. E se consegue encontrá-la, na verdade vos digo, sente mais alegria por ela do que pelas 99 que não se extraviaram. E há muitas outras passagens na Bíblia tratando deste mesmo assunto. Como disse, Deus quer salvar a todos e conhece a cada um de nós. Por isso, dá a oportunidade de cada um chegar mais próximo dele. Por isso, temos esse sacramento tão propício neste momento de quaresma e ainda mais neste momento de provação com esta pandemia. Afinal, todos devemos estar aptos para entrar no reino dos céus. E a confissão abre as portas do céu para cada um de nós e nos dá a oportunidade de nos reaproximarmos de Cristo. Já imaginou, nesse período de provação, você poder voltar a receber o corpo de Cristo? Então pare, reflita, faça seu exame de consciência e volte para os braços do Pai, que, como sempre, está ali, pronto a te ouvir, a te perdoar e pronto a oferecer o céu a cada um de nós, de maneira pessoal, individual, pois Ele sabe o nome de cada um de seus filhos. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.